Ok, tá gravando. Então, boa noite a todos. Hoje a nossa aula vai ser uma aula de exercício focado em circuito elétrico, né, que é o que a gente vem estudando nesse segundo capítulo da elétrica. E essa aula, ela finaliza esse capítulo, tá? Então a próxima aula a gente já começa com magnetismo, mas como o simulado é amanhã, aí eu resolvi aproveitar para dar uma relembrada em algumas coisas que a gente viu mais no começo do capítulo e também mostrar para vocês mais exercícios, tá bom? Todos os exercícios que eu peguei aqui são de vestibulares, então tem alguns que são mais fáceis, alguns mais difíceis, mas todos são de vestibulares. E até eu achei uma lista bem bacana, focada para vestibular de medicina. E depois eu tô pensando em colocar ela lá no Classroom para vocês. Que daí tem, assim, eu acho que uns 70 exercícios de circuito. Aí se vocês quiserem ficar pegando para treinar, assim, vocês podem olhar lá. Mas não é para entregar nada não, viu? É para vocês mesmo usarem do jeito que vocês acharem melhor. Aí eu libero lá para vocês. Eu até baixei ela aqui. Aí eu solto lá junto com a aula. Tá bom? Então, como eu disse lá no grupo, eu sugeri que vocês trouxessem papel e caneta, mas caso vocês não tenham, eu vi aqui que o Meeting ele tem uma lousa interativa. Acho que dava até pra gente usar isso aqui, eu não sei como é que usa, mas vamos ver. Deixa eu ver, ele tá aparecendo aqui que ele tá criando. Qualquer pessoa pode editar. Ok. Então tá. Eu criei aqui, ó, uma lista interativa. Eu vou mandar o link aqui pra vocês. Cadê vocês? Aqui. Isso. Aí, ele já mandou. Ótimo. Aí a gente pode até usar essa lousa aqui. Vocês, então... eu acho que vocês não estão vendo, né? Mas quem tá no computador, quem tá no celular, eu acho que vai ficar mais complicado de usar. Mas se não quiser, não tem problema, tá? Mas caso alguém esteja no computador e queira utilizar, é isso, já estão até desenhando aqui. É exatamente isso que eu ia falar. Vocês pegam a caneta e escrevem. Então, por exemplo, se vocês quiserem criar mais páginas, tem a setinha lá em cima, tá vendo? Que tá 1/1 e tem outras páginas. Aí eu criei uma, aí vocês só vão clicando pra setinha pra direita que ele vai criando novas. Aí se alguém tiver alguma ideia e quiser colocar lá, não quer falar, ou quiser tentar resolver por lá, não tem problema. Tá bom? Eu acho que só pra quem não trouxe, não tem papel e caneta aí, à mão, a lousa, essa lousinha pode ser útil, tá? Então se quiserem usar, pode usar também, tá? Eu vou tá vendo por ali. E bom, então vamos lá, vamos começar os exercícios, tá certo? Ó, então eu trouxe esse primeiro exercício aqui. Ele é mais tranquilo, tá? Só que ele tem uma certa pegadinha nele, e a gente vai ver isso. Então tá, então aqui ele fala: considere o circuito elétrico esquematizado abaixo, então esse daqui, né? Constituído por um gerador de DDP igual a 15 volts. Então ele dá aqui a nossa DDP, né? A nossa carga desse gerador. E R de 1 ohm. Então, lembra que eu passei para vocês, a aula passada, que os receptores e os geradores eles possuíam uma resistência interna? Então, esse Rzinho aqui, ele é a resistência interna desse gerador, tá bom? Mas a gente considera ele ainda assim, mesma coisa no nosso circuito, tá? Ele vai aparecer aí bonitinho. Então tá. E tem 3 resistores. Tem esse primeiro aqui de 4 ohms, esse segundo de 10 ohms e esse terceiro de 10 ohms também. E ele fala aqui: e os aparelhos de medida ideais? Presta atenção nesses ideais aqui. Isso aqui vai ser importante pra gente, tá bom? E bom, aí ele fala que possui um amperímetro e um voltímetro.
tá? O voltímetro é representado por V e o amperímetro por A. E aqui ele pede quais são as indicações dos aparelhos A e V, ou seja, do amperímetro e do voltímetro, quanto que vale, e respectivamente, né? Então tá, eu imagino que pelo nome, amperímetro e voltímetro, vocês têm uma ideia para que eles são usados. Alguém sabe? Alguém quer chutar alguma coisa? O que a gente observa nesses aparelhos? Para que eles servem? Para que a gente usa? Não sei se vocês conhecem. Para medir. Sim, e medir o quê? O que cada um deles mede? Vocês sabem? A corrente elétrica e a voltagem. Exato. E se a gente vê, o amperímetro e o voltímetro, eles são as mesmas unidades, né? Eles têm a mesma inicial das unidades de amperes, por isso amperímetro, e voltímetro de volts. Tá certo? Então, eles têm essa semelhança aqui, tá? Bom, só que aí a gente tem um problema. Por quê? Porque a gente tem esse voltímetro aqui, tá? E o voltímetro, eu não sei se vocês já viram, mas eu vou apresentar ele aqui para vocês. Ele é um negocinho assim, mais ou menos. O voltímetro, tá? Então, ele tem... No caso, ele tem 2 pininhos, né? E você vai conectar ele em 2 pontos do seu circuito. Então, no caso aqui, do seu circuito, você pode conectar ele dessa forma aqui, ó. Ele ficaria conectado um negócio assim, mais ou menos. Tá? E aqui, aqui esse quadrado aqui que tá bem feio assim, esse que tá pintado aqui, é essa pecinha aqui, tá? Aí ele vai marcar a voltagem nesse negocinho de 0 a 300 aqui. Isso é um voltímetro. Como vocês podem ver, ele não é muito preciso, ele é meio ruinzinho, tá? De ver, ele não é muito utilizado. E tem também o amperímetro, tá? O amperímetro é um negócio assim, não sei se vocês já viram também. E ele é chamado de alicate ampérico, alguma coisa assim. E você basicamente coloca isso ao redor de um fio e ele vai calcular essa corrente, tá certo? A gente vai ver melhor como é que vai funcionar essa parte da corrente em magnetismo. Mas ele consegue calcular essa corrente simplesmente por ficar em volta, tá? Esses 2 aparelhos, eles não são muito comuns. Mas, ainda assim, muitas pessoas já mexeram com um deles. Apesar de não ser muito comum. Porque, na verdade, o que é comum é o multímetro, que é esse outro aqui. Provavelmente, vocês já viram um desse daqui, desse amarelinho. Tá, mas por que ele é o multímetro? O que ele mede? Como ele fala, múltiplas coisas. Ele mede tanto os amperes, a corrente, como a voltagem e como algumas outras coisas aqui. Então, tá vendo aqui, ó, por exemplo, tem ohm 200. Então, ohm é a resistência. Ele consegue medir a resistência. O A, ampere. Então, ele consegue medir a corrente. Então, assim, ele consegue medir várias coisas. E daí você conecta esses 2 fios, né, nessas 2 saídas aqui. Você escolhe 2 certinhas, né, tem 2 para cada coisa. E conecta esses pontos aqui em 2 pontos. E ele vai calcular para você o que você quiser aqui. Tá certo? Só que tá. Então tem um desse conectado lá no nosso exercício. Então, tá aqui o exercício e a nossa resolução. Alguém tem alguma ideia para resolver isso? Tá, aqui na nossa lousa tem o Curie. Ok. Mais alguma ideia? Alguém tem alguma ideia para resolver isso aqui? Não? Jogaria no Curie mesmo? Ok. Então tá. Então vamos lá. Tá, então vamos lá. Bom, o voltímetro, ele tem um problema, como eu disse. É uma certa pegadinha no nosso exercício. O voltímetro, ele tem que ter uma resistência muito alta. No caso de ser ideal, vamos ver, começa fazendo a resistência equivalente ali no paralelo. Então,
você não pode fazer a resistência ali no paralelo, porque você quer medir, aqui ó, vamos ver, você quer medir em 2 pontos diferentes, tá? Então você quer medir nesse ponto aqui e depois nesse ponto aqui, entendeu? Se você fizer um aqui, ele vai então ficar, ó, é como se esquece as 2 linhas pretas aqui, tá? Ele vai ficar só essa linha vermelha aqui, vai ficar então a nossa resistência, vai ficar assim. E esse voltímetro e esse amperímetro? Eles sumiriam. Daí você não vai achar nesses pontos. Isso, exatamente. Aí não pode. Entendeu? Mas, pra gente calcular isso, era meio pegadinha, assim. Se alguém soubesse, é realmente porque estudou por fora. Mas, então, voltando, ele tem que ter uma resistência infinita. Ou seja, muito alta. Tá? Infinita mesmo. É um negócio gigante. Por quê? Porque se ele não tiver uma resistência infinita, ou pelo menos muito grande, vai acontecer que a corrente ela vai se dividir para cá e ela vai se dividir para cá. E daí esse voltímetro, ele não vai marcar a sua voltagem dali. Ele vai sair errado, porque ele vai estar marcando junto à corrente, vai alterar um monte de coisa. E daí não vai ficar bom. Então, esses voltímetros, eles possuem resistências muito altas para que não passe corrente sobre eles. Então, basicamente, ele vai entrar um pedaço em curto, tá? Porque daí a corrente não vai se separar. Então, vai entrar um pedaço em curto-circuito. E daí, como a gente tem um pedaço em curto-circuito, a gente pode ignorar esse pedaço aqui dele, tá certo? Mas calma, a gente já vai voltar nele. Mas por enquanto a gente pode ignorar ele, só para fazer as contas. E a gente faz uma associação em série. Porque, ó, sobrou aqui, então, só esse quadrado aqui. Então a gente tem uma resistência aqui, uma resistência aqui. O amperímetro, ele não pode ter resistência, porque você quer que a corrente passe por ele, para que ele calcule a corrente. Então, o amperímetro ele não tem resistência, tá? Nenhuma. Ou pelo menos muito baixa. Então tá, resistência de 4, resistência de 10 e resistência de 1. Como é tudo em série, a gente simplesmente soma. Vai ter uma resistência equivalente de 15 ohms. Ok? Então tá. Então, com isso, a gente acha a corrente. Temos o U, que é a nossa DDP. Temos a resistência equivalente, que a gente achou agora. E a gente precisa do I. Então, como colocaram lá no quadro, a gente utiliza o U que ri. Certo? Aí, U é 15, o R é 15 e o I a gente não sabe. Passa esse 15 dividindo para cá, vai dar 15 sobre 15 é igual a 1. Então a nossa corrente, tá, vai ser de 1 no nosso circuito elétrico. Então, esse amperímetro aqui, esse amperímetro, ele vai estar marcando 1 ampere. Tá bom? Tá, e agora, para a gente calcular o quanto o voltímetro vai estar marcando. A gente vai utilizar aqui a mesma coisa. Só que agora, a gente tem a nossa corrente, certo? Porque é a corrente para o sistema inteiro. U é o que a gente quer saber, né? A voltagem que ele está marcando. E a nossa resistência, que é a resistência de 10. Como eu falei, esse pedaço aqui estaria em curto, certo? Ele estaria em curto. Então a gente quer medir só nesse pedaço, a gente considera só esse pedaço aqui do nosso circuito elétrico, tá bom? Por isso que a gente só vai usar 10 de resistência, porque a gente quer medir só desse pedaço. Se não, se ele quisesse medir do sistema inteiro, ele teria que colocar, por exemplo, o voltímetro aqui. Alguma coisa assim, sabe? Mas pra frente, onde não dê esse problema aqui de dar o curto e vai passar toda a corrente por um lado só. Tá bom?
Então, a gente tem aqui, né, U, que é o que a gente quer saber, a nossa resistência, a nossa corrente, e 10 vezes 1 é igual a 10. E é isso. Alternativa C aqui, porque deu 1 no nosso amperímetro e deu 10 no nosso voltímetro, tá bom? Se a gente ver aqui, 1 e 10. Tá certo? Entenderam? Muito difícil? Muito complicado? O que vocês acham? Vocês entenderam isso? O voltímetro, ele tem uma resistência muito grande, tá bom? Então não pode passar corrente por ele. A parte do amperímetro, claro, ó, do amperímetro. Então vamos lá. O amperímetro é esse daqui. Difícil, mas ok. Tá, então vamos lá com calma de novo. O amperímetro. O que o amperímetro mede? A corrente. Então tá, a gente quer saber a corrente que passa por esse ponto aqui. A resistência do amperímetro tem que ser muito baixa, porque tem que passar corrente por ele. E lembra que a corrente ela é preguiçosa tal, e ela só vai para o lugar mais fácil, ou seja, que tem menos resistência. Então, vai passar a corrente por ele, tá bom? Tá. E como é que a gente vai medir desse sistema inteiro? A gente viu que não pode fazer um equivalente aqui em cima, porque tem um amperímetro e um voltímetro. Então, a gente tem que eliminar algum desses lados de outro jeito. E a gente elimina porque o voltímetro ele tem uma resistência tão alta que não vai passar a corrente por esse lado. Não vai. Tá? Ele vai ficar em curto-circuito. Lembra curto-circuito? Quando a gente podia cortar um lado aqui inteiro? A gente vai cortar esse lado aqui inteiro. Tipo, esquece tudo isso aqui. Esquece. Tá? Então é só esse quadradinho aqui. Porque aquilo lá tem curto. Não tá passando corrente lá. Tá bom? Então o nosso circuito elétrico é só isso aqui. Só isso aqui. Aí a gente pega, faz as resistências em série, que é essa daqui e essa daqui, e joga no U que ri. Aqui é o U, R vezes I. Tá bom? Aí você quer a corrente, né, o valor da sua corrente. Tem a resistência equivalente, que é essa daqui, de 15. E tem o seu U, que ele dá aqui. U. Tá bom? Entendeu essa parte do amperímetro? O amperímetro é só a corrente. Ok. Ficou mais claro, Maria Eduarda? Ficou? Ou ainda tá complicado? Onde você tá achando muito difícil? O que, assim, mais ou menos? Esses exercícios, normalmente, que tem amperímetros e voltímetros... agora foi? Então tá bom. Esses exercícios que normalmente tem amperímetros e voltímetros, eles é basicamente o que ri em tudo. Tá? É a associação e o que ri. Tá? Não é tão complicado assim. Como no UKRI você tem a sua DDP, a corrente aqui, né? E a DDP do voltímetro e a corrente do amperímetro, você consegue calcular tudo por ele. A não ser que seja um exercício muito específico que dê muito mais coisa assim. Mas normalmente com o UKRI você consegue fazer. Tá bom? Então tá. Esse foi o nosso primeiro exercício. Se não ficou dúvidas, vamos para o próximo. Exercício 2. Lembra que eu falei que poderiam aparecer capacitores em exercícios assim de circuito elétrico? Então, esse é um caso, certo? E bom, ele fala aqui: considere o circuito elétrico esquematizado abaixo, constituído por um gerador de 22 volts,
e uma resistência interna de 1 ohm. 3 resistores de 2 ohms, 5 ohms e 3 ohms. E um capacitor com capacitância, tá? Esse C aqui é capacitância, de 2 picofaraday. Pico é uma unidade de medida, tá? É 10 a menos 12. Tá? Isso aqui é bom vocês saberem, porque às vezes cai. Se for na FUVEST, eles dão, que é 10 a menos 12, mas se não for, às vezes eles não dão, certo? Então tomem cuidado. E uma chave interruptora, K, que é essa chavezinha aqui. Ah, ele está falando aqui. Entre a quantidade de carga elétrica armazenada no capacitor, quando a chave K aberta, e aquela quando a chave K está fechada. Então ele quer saber a quantidade de carga que um capacitor armazena quando está aberto desse jeito ou quando está fechado. Tá bom? E aí? Quem tem alguma ideia? Quem dá um palpite aí pra gente fazer esse exercício, pra gente resolver? Alguém tem alguma ideia? Não tem problema errar, viu, gente? É de verdade. Vocês estão aqui para aprender. Errar é humano. Pode falar sem medo. Nenhuma ideia? Então vamos lá. Ó. Ele quer que a gente calcule a quantidade de carga. Não tem problema. Mas, assim, é que é ruim porque são muitas formulinhas, né? A gente sabe como é que é, tem muita formulinha. Mas, assim, quer ver? Ele quer a quantidade de carga, né? Quantidade de carga elétrica. Eu não sei se vocês lembram. Também não tendo uma ideia. Ok, não tem problema. Vamos lá. Eu não sei se vocês lembram. Então aqui eu coloquei, né, o picofaraday, para vocês lembrarem. Mas dessa formulinha aqui, tá? Que ela é capacitância é igual a quantidade de carga dividido por U, que é a tensão, DDP, voltagem, como vocês preferirem. E ó, sempre que vocês forem responder um exercício desse estilo, por exemplo, o que ele perguntou? Ele quer a quantidade de carga na chave aberta e depois na chave fechada. Né? Ele quer a razão entre as duas. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai separar isso em 2 exercícios. Ah, como assim? Ó, eu coloquei aqui, chave aberta. Você vai responder para a chave aberta primeiro. Tá, acabou? Fez tudo para a chave aberta? Agora você fecha e faz tudo de novo. Tá? O procedimento é sempre o mesmo. Então, o que você faz na chave aberta, você vai fazer exatamente a mesma coisa na chave fechada. Vai mudar um pouquinho as contas, mas é o mesmo passo a passo. Tá bom? Então aqui, essa formulinha aqui. E bom, então a gente vai simplesmente substituir. Como assim substituir? Bom, a capacitância ele falou que é 2 picofaraday, né? Picofaraday. Então a gente sabe que é 2 vezes 10 a menos 12. A quantidade de carga é o que ele quer saber. E a voltagem ele dá. Então, ele dá aqui de graça. Certo? E pronto. É só isso. Ó, primeira parte está feita. Para chave aberta. Agora, tá bom. E para chave fechada? Aí agora a gente tem um problema. Porque, ó, apesar de seguir o mesmo passo a passo, né, que é essa fórmula da capacitância, você vai utilizá-la. Porque você precisa achar a quantidade de carga. Mas tem um problema que aqui você está adicionando mais uma resistência. Tá certo? Então a gente tem que calcular
isso aqui bonitinho, tá? A gente vai pegar aqui, então, a nossa tensão, 22. A gente vai fazer em série aqui tudo, né? Então 2 mais 5 mais 8 mais 1, porque tá tudo em série. O capacitor a gente dá uma ignorada nele. Ele não é uma resistência, vai passar corrente por ele, mas como ele não é uma resistência, você pode fazer em série aqui bonitinho. Tá certo? Então 5 mais 3, 8. Mais 2, 10. Mais 1, 11. A gente acha a nossa corrente. Ah, para que eu vou usar a corrente? Bom, aqui tem uma coisa importante. Ó, essa daqui é uma frasezinha que assim, eu trouxe para vocês lembrarem de um jeito fácil, tá? Paralelo e insere. O que significa isso? Quando está em paralelo, né? Então, duas resistências em paralelo, a tensão é a mesma. O U é o mesmo quando está em paralelo. E quando está em série, a corrente, que é o I, é a mesma para tudo que está em série. Tá bom? Então isso é uma coisa para vocês lembrarem, assim, quando vocês forem resolver qualquer exercício desse estilo. Então, a tensão, para quando é paralelo, é a mesma tensão. A corrente, para quando está em série, é a mesma corrente. Tá? Você pode considerar a mesma. Então, a tensão no capacitor, como está tudo em série aqui, né? Então a corrente vai ser a mesma em todos os pontos. A corrente que a gente calculou aqui, de 2. A corrente, você tem o R, você tem aqui, né? 5. Ah, mas por que a gente está usando só o 5? Porque a gente precisa saber a tensão que vai ter nesse capacitor aqui. Ah, como assim a tensão que vai ter nesse capacitor? Não é só usar a pilha? Então, para a chave aberta, era. Mas aqui, ó, aqui agora você vai começar a dividir a sua corrente. Ela vai dividir assim, ó. Ela vai virar duas correntes, né? Nesse ponto. Nesse ponto e aqui volta, né? Então aqui vai voltar daqui e vai voltar daqui, né? Aí vai voltar a ser uma só. Então assim, nesse ponto, a corrente ela vai estar menor. Então a sua tensão aqui, se a gente tivesse um voltímetro aqui, é um Vzinho, ele ia estar calculando uma tensão diferente da nossa primeira, tá? Por isso que eu até coloquei esse U' aqui, U', só para ficar diferente, tá? Não muda nada. É o mesmo U, mesmo R, mesmo I, só que ele tem U' pra gente saber diferenciar. Bom, então a gente calcula a tensão nesse ponto aqui. Por quê? Porque é em paralelo com o capacitor e por isso a tensão nesse ponto aqui vai ser a mesma nesse ponto aqui. A gente calculou aqui 10 volts e daí a gente joga na nossa fórmula de capacitância, passa isso aqui multiplicando, né? Então 2 vezes 10 é menos 12 vezes 10 vai dar um resultado de 2 vezes 10 a menos 11, tá? E daí a gente faz uma razão, 4,4 vezes 10 a menos 11, dividido por 2 vezes 10 a menos 11. Corta aqui com corta aqui, 4,4 dividido por 2, ou a metade de 4,4, que é 2,2. Tá bom? Entenderam? Vocês viram que, apesar da gente ter que seguir o mesmo passo, que é esse daqui, né? Para achar a quantidade de carga, a gente tem um problema desse U aqui, e daí a gente precisa achar esse U. Quando esses exercícios pedem muitas coisas assim, normalmente vai acontecer isso, de você saber a fórmula para chegar no final, mas você ter que seguir alguns outros passos para conseguir as suas variáveis. Tá bom? Vocês entenderam isso aqui? Entendeu por que você tem que calcular a resistência ali do R2 para achar a tensão do R2, para achar a tensão do capacitor? Vocês entenderam isso?
Ficou claro isso aqui para vocês? Foi muito difícil? Não entenderam? Entenderam mesmo? Sem dúvidas? Ok, se ficar dúvida vocês me avisam, hein? Pode falar, pode interromper, não tem problema. Bom, então tá. Agora, esses próximos 3 exercícios foi uma aluna que me pediu para trazer. Eu trouxe aqui para vocês, eu acho que vai ser interessante, mesmo os exercícios são bem bacanas, né, os 3. E, bom, eu acho que esses daqui são o auge do circuito elétrico, tá? Mas não se assustem, vocês conseguem, viu? Ó, bom, então vamos lá. Exercício 3. Dispondo de pedaços de fios e 3 resistores da mesma resistência, foram montadas as conexões apresentadas abaixo. Dentre essas, aquela que apresenta a maior resistência elétrica entre seus terminais é... E ele pergunta qual que é. Essa, eu gostaria que vocês fizessem. Pelo menos essa. Assim, tentassem fazer. Porque eu imagino que vocês saibam mais ou menos como fazer, ou pelo menos consigam seguir sozinhos até um determinado ponto. E eu quero ver os resultados, porque... Bom, vamos ver. Vocês querem fazer, querem tentar fazer. Também se não quiserem, não tem problema. Só um aconselho meu. Ou vocês querem fazer junto, vocês vão falando e eu vou escrevendo aqui. E aí? Alguém quer tentar fazer a primeira? A letra A? Porque assim, ele pergunta qual que vai ter a maior resistência elétrica. Certo? Então, você vai ter que calcular de todas. Tá? Não tem jeito. Você vai ter que fazer para todas as alternativas para achar qual que é a maior. Tá certo? Fazer junto? Vamos fazer junto então. Para a letra A. Como é que faz a letra A? Ele falou que os resistores têm a mesma resistência, né? Então são iguais. A gente pode considerar como R. Tá certo? Quando ele não dá valor nenhum e fala que é tudo igual, você considera tudo como R. Então, R. Ok? E aí? Quando tem 3 resistências iguais em paralelo, que é a que a gente está vendo, como é que fica? A gente pode fazer R sobre N. Exatamente. Onde o N é o número de resistências. No caso aqui, como a gente tem 3 resistências de mesmo valor, ficaria R sobre 3. Certo? E é basicamente isso que a gente vai seguir para todos os exercícios. É simplesmente calcular o R equivalente. Tá bom? E bom, para B, e aí? A gente tem uma resistência aqui, uma resistência aqui, uma resistência aqui e um fio aqui que não tem nenhuma resistência. Como que vai ficar esse fio? Como que vai ficar esse B? O que vocês acham que vai dar aqui? Que aqui é em 3 em paralelo, 2 paralelas e uma em série. Como é que vocês acham que vai ficar essa resistência aqui da B? Não? Em série? Não tem resistência? Como assim não tem resistência? Passo por baixo? Então, esse exemplo B aqui, ele está em curto-circuito. É isso? E é exatamente isso. Como aqui embaixo não tem resistência nenhuma, ele vai ignorar todas essas outras resistências aqui, vai só seguir aqui. Viu? Então, a nossa resistência equivalente é 0. É como se não tivesse nada. Certo? E a C? A gente tem uma aqui e 2 aqui que aparentemente estão em paralelo.
Lembra que é tudo igual. Então a gente pode até fazer parecido com o primeiro. Certo? Então aqui a gente tem duas resistências de mesmo valor. Então, R sobre 2. Tá? Até coloquei aqui, R sobre 2. E quando a gente fizer a equivalente aqui, ela vai ficar um negócio assim, ó. Né? Vai ficar duas em série. Aí a gente só soma com a outra, que estava aqui antes. Vai dar 3R sobre 2. Exatamente, Jaque. Eu chamei de Jaque, não sei se pode, mas eu chamei. Exatamente, Jaqueline. É 3R sobre 2. Exato. Bom, e a letra D? A gente tem duas resistências aqui para cima e uma resistência aqui para baixo. Como que a gente pode fazer? Ah, então tá bom. Então eu vou chamar de Jaque. Tomei essa liberdade. E bom, essa letra D aqui, ela é parecida com as outras, né? A gente consegue fazer mais ou menos do mesmo jeito. Então, vamos lá. Aqui, essas duas estão em série. Então, 2R. Tá? Aqui tudo 2R. Porque é R mais R. Agora, a gente tira com esse R aqui em paralelo. Correto? E vai dar isso aqui. Então, R equivalente, né? No caso aqui era 1 sobre R equivalente, igual a 1 sobre R, que é essa daqui. 1 sobre 2R, que é essa daqui de cima. Tira o MMC disso aqui, que vai dar 2. Né? Então vai ficar 2. 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. Então esse 2 aqui. 2 dividido por 2 vai dar 1. Vezes o 1 daqui de cima, 1. Que é esse 1 aqui. Tá, somou isso, 3 sobre 2R. Como é 1 por R equivalente e 3 sobre 2R, a gente pode inverter os dois. Inverte isso aqui, inverte isso aqui. Vai ficar R equivalente igual a 2R sobre 3. Tá bom? E por último, a letra E. Alguém quer fazer a letra E? Ultiminha. Só para despedir do exercício. Curto. Também. Exato. Ele vai novamente passar aqui por baixo. Está em curto. Então, a maior resistência aqui é a letra C aqui. 3R sobre 2. Ou 1,5R. Tá bom? Alternativa C. U é proporcional a R. Então C. Como assim? Porque que U é realmente proporcional a R. Mas não entendi. Ele... Não, é isso. Tá certo, tá correto. Mas aqui ele pede só a maior resistência. Ele não pede a tensão. Ah, tá. Não tem problema. Tá certo, tá correto. O U é realmente proporcional a R. Mas é que aqui ele pede só a resistência. Tá? Para uma prova alternativa não tem problema. Só cuidado com as provas dissertativas que pode pegar um pouquinho. Bom, então tá bom. Esse exercício ele é considerado difícil, tá? Caso vocês não tenham entendido, pode avisar. E, bom, se vocês entenderam, ótimo. Isso daqui é o difícil, tá? Então, se vocês conseguirem fazer esse, vocês vão conseguir fazer os demais, né? Não tem muito mais do que isso. Esse daqui ele é bem detalhe, né? Como vocês podem ver, ele é bem detalhezinho. Tem curto aqui, tem depois outro curto aqui. Se você não estiver prestando muita atenção, pode acabar que você não veja esse calcule, por exemplo, para B e para E. E acaba que você pode perder um pouco de tempo de prova nisso. E às vezes falta, né? A gente sabe que normalmente falta. Mas às vezes falta, e daí isso pode prejudicar em outra questão. Então, sempre em questão de elétrica, fique esperto com curto-circuito.
Porque na hora você marca 0, tá? Assim, na hora. Você vê um curto-circuito, você anula todas as resistências que está em curto. Você pode anular tudo, não vai ter erro. E você economiza muito tempo. Tá bom? Bom, então vamos lá. Exercício 4. Então, ele fala que entre os pontos A e B, do trecho do circuito elétrico abaixo, a DDP é de 80 volts. Então, aqui a nossa DDP é 80 volts. E ele pergunta, né, no caso, a potência dissipada pelo resistor de 4 ohms, aqui de cima. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai calcular a resistência equivalente, certo? Então, 1 sobre R equivalente, 1 sobre 4, mais 1 sobre 12. Aqui, mesma coisa, MMC, 12. 12 dividido por 4. 3. 3 vezes 1. Dá o 3 daqui. 12 dividido por 12. 1 vezes 1, 1. Ok? Deu 4 por 12. Inverte aqui, inverte aqui. 12 por 4, que é igual a 3 ohms. Tá? Isso é resistência equivalente. Agora, a gente pega a total, porque tem mais duas em série aqui. Então, 3 mais 10 mais 7, 20 ohms. Então, a nossa resistência total desse sistema é 20 ohms. Tá bom? Continuando aqui, agora a gente vai calcular a corrente, certo? A gente tem a nossa DDP, U de 80, nossa resistência total, e a gente quer a corrente. Achamos a corrente, né? Só fazer a divisão aqui, passa esse número dividindo. 80 sobre 20, corta aqui, 8 sobre 2, dá 4. E agora, a gente vai achar a DDP para o resistor equivalente. Ah, como assim para o resistor equivalente? Lembra que a gente fez aqui o resistor equivalente só para essas que estão em paralelo? Então, e lembram que quando está em paralelo, o U é igual para as duas? Então agora a gente pode calcular para equivalente, a gente vai achar aqui, tá bom? Então aqui a gente calcula para equivalente, o linha aqui, essa linhazinha, só coloquei para diferenciar, tá? Para a gente não se perder nesse monte de U, porque usa um monte, né? Bom, a nossa equivalente aqui era 3. Era 3. A nossa corrente é 4. 3 vezes 4, 12 volts. E agora, a gente vai usar essa fórmula de potência. Tá bom? Essa fórmula de potência aqui, ela é U ao quadrado dividido por R. Tá certo? Tem aquela outra do π, né? Não sei se vocês lembram, do P igual a I vezes U. Mas, para conta, eu prefiro essa daqui. Dá para você fazer com a outra também, não tem problema. Não, mentira, perdão. Nesse caso aqui não dá porque a potência é dissipada. Tá? Isso aqui é potência dissipada. Ele pede aqui, ó. Quer ver? Aqui. Ele quer a potência dissipada. Aí é essa daqui, tá? O π é a potência do sistema. Ele vai falar, qual que é a potência do sistema? Aí sim é o π, tá? Perdão. Mas a potência dissipada daí é esse P U quadrado sobre R. Aqui. P U quadrado sobre R. Tá bom? Bom, então agora é só a gente substituir valor. O que a gente achou, né? A gente achou aqui 12. 12. A gente joga aqui, 12 ao quadrado, dividido pela resistência, que é a que a gente quer aqui, de 4. Dá 144 dividido por 4, que dá 36 watts. Isso aqui, watts, o W. Alternativa aí. Tem outra forma de fazer esse exercício? Bom, que eu pensei assim de cara quando eu olhei ele, não. Mas se procurar na internet, provavelmente tem. Eu imagino que sejam formas mais complicadas. Essa daqui, eu imagino ser a mais fácil. Porque assim, eu sempre tento fazer os exercícios primeiro, eu vou fazendo eles primeiro.
e daí depois eu vejo na internet se realmente está batendo, se é a forma mais fácil de fazer. Por que eu faço isso? Porque, às vezes, quando você está fazendo exercício, surge alguma dúvida. Que se você só copiar da internet, não vai surgir. Então eu gosto de eu fazer primeiro e depois eu vou procurar. O que eu pensei foi desse jeito. E quando eu fui procurar depois na internet, estava desse jeito também. Tá? Então, assim, não sei se existe outra forma. Isso eu não sei. Mas pode ter que realmente exista. Mas eu não sei. Depois tem que dar uma procurada. Eu dou uma procurada, depois eu vejo se eu acho. Você tentou fazer de outro jeito? Pensou em outro jeito de fazer? No Brian ele provavelmente tem outra forma. Tipo, a alternativa aí, confia. Exato. Exatamente. Porque Deus quis. Foi igual. Eu imagino que essa seja a única forma de fazer. Pelo menos foi a única que eu consegui pensar. Tá bom? Mas eu dou uma procurada. Se eu achar alguma outra forma, eu passo. Mas ele é trabalhoso mesmo. Ele é ruinzinho de fazer. Porque você tem que calcular várias coisas, né? Pra chegar até a tensão desse resistor aqui, né? Ele é chatinho mesmo. Mas essa foi a forma mais fácil assim que eu pensei em fazer. Não sei se assim agora eu não consigo pensar em outra que retire um pouco de conta assim. Mas eu procuro, se eu achar eu mando pra vocês, tá bom? Também coloco lá no Classroom, qualquer coisa. Mas acho que é só essa mesmo. Eu acho que ele é trabalhoso mesmo. Ele é um exercício muito braçal assim, muito manual mesmo. Acho que isso é dele. Bom, ficou alguma dúvida nesse exercício? Ele, como a Letícia disse, ele é trabalhoso. Ele é realmente trabalhoso. Mas é muita conta, assim. As contas são feias, né? Mas ficou alguma dúvida? Alguém não entendeu? Quer que passe de novo? Porque ele é bem braçal. As contas dele dão uns números bem feios. E principalmente essa última aqui de 12 ao quadrado dividido por 4. Bom, mas se vocês entenderam, então tá ótimo. Esse também, por ser muito trabalhoso, eu também considero como um exercício bem difícil de circuito elétrico. Tá bom? Então, se vocês quiserem treinar depois também fazer vocês, é bacana, porque esse exercício ele é difícil por precisar de muitas contas. Bom, e agora a gente vai para o nosso último exercício aqui. Fechar com uma chave de ouro. Como vocês podem ver, ele tem uma chave. E então, né, chave de ouro. E, bom, esse exercício aqui, ele é de segunda fase. E eu acho que os de segunda fase são mais complicados na hora de fazer por ser aberta, né? Por você não ter as alternativas ali para se guiar, tá? Mas dá para fazer, não é tão complicado também, tá bom? Então vamos lá. A figura representa esquematicamente as ligações de um chuveiro elétrico. R é a resistência, essa daqui. C é uma chave, essa daqui, que quando está ligada, coloca em curto um segmento de resistência. Ou seja, caso essa chave esteja ligada, metade dessa resistência, não necessariamente metade, mas um pedaço, vai ser ignorado, vai entrar em curto-circuito. Tá bom? Bom. Então tá. Entre os terminais A e B está aplicada uma tensão de 220 volts. Então a gente pode até fechar aqui assim bonitinho. Colocar aqui assim. 220 volts. Então tá bom. Então, aí ele pede aqui. Com a chave C aberta, ou seja, ela está aberta, então esse pedaço aqui está em curto, né? Não vai passar nada aqui. Dissipa uma potência de 2,2 kW na resistência. Então tá. Então, vocês lembram, potência dissipada.
né? Dissipa-se uma potência de 2,2 kW. O que que esse kilowatts? É a mesma coisa de quilograma, quilômetro, quilômetro, né? É a mesma coisa. Quantos metros dá 1 quilômetro? 1000. Quantas gramas dá 1 quilo? 1 quilograma, né? Seria o correto. 1000. Então, quantos watts dá 1 kilowatt? 1000 também, tá? É a mesma ideia. Então tá. Qual o valor da resistência R? Ok, vamos lá calcular então. A gente tem aqui a nossa potência dissipada, tem a nossa tensão, tá? E agora a gente vai simplesmente substituir na nossa fórmula de potência dissipada. 2,2 kW, a gente substitui por 2.200, tá? A gente multiplica esse número por 1000 e 220 ao quadrado. Vai dar uma conta horrível, tá? Muito feia mesmo, tá? Sim. A gente corta esses zeros aqui, como tem 2 zeros embaixo e 2 zeros em cima, a gente pode cortar isso. E bom, isso aqui é a parte mais difícil do exercício. É você resolver essa conta, tá? É isso. A hora que você resolve essa conta, você vai chegar no valor de 22. Certo? E acabou. Essa é a letra A. Resistência é igual a 22 ohms. O difícil desse exercício é simplesmente essa conta aqui. É isso. Você substitui na fórmula e acha o valor da resistência. Tá bom? Entenderam? Esse relativamente tranquilo, né? A gente viu a fórmula agora há pouco. Tem a potência, a DDP, só substituir, faz a conta, chega em 22 ohms. Certo? E agora a alternativa B. Vamos voltar lá. Qual deve ser a posição da chave no inverno e por quê? Qual vocês acham que é a posição da chave no inverno? Se ela é aberta ou se ela é fechada? Quero palpites. Quero ideias. Essa B eu fiquei perdida. Ok. Alguém quer tentar alguma coisa? Aberta? Por que aberta? Por que você pensou em aberta? Eu chuto fechada. Por que fechada? Lembrando que isso aqui é de segunda fase. Então tem que escrever. Então, pelo menos alguma coisa vocês têm que colocar. Tipo, é fechada porque, sei lá. Porque eu gosto dela estar fechada. Alguma coisa tem que falar. Porque confia. Igual o Braille. Não sei. Tá. Então tá bom. Porque Deus quer assim. Ok. Aberta, a resistência funciona? Funciona. Se ela tá aberta, ó, a corrente vai fazer isso aqui, ó. Passar aqui e vai voltar pra cá. Tá? Então ela tá passando pela resistência. Se ela tá fechada, a corrente vai fazer isso aqui, ó. Ela vai pegar um pedaço só dessa resistência e vai continuar. Tá? Deixa eu até fazer de outra cor aqui. Um azulzinho. Tá? Então, a única diferença é que a fechada, ela pega um pedaço da resistência. Não dá na mesma? Não. Então é fechada. Por que é fechada? Vamos lá. Porque ela dá essa volta. Não, não é porque ela dá essa volta. Será que o Arthur tá escrevendo? Bom, então tá. Então eu vou começar uma introduçãozinha, mais dá tempo. Porque só pega um pedaço da resistência. Assim passa mais carga, porque é menos resistência. É menos resistente. Tá. E por que você quer que passe mais carga ali? Realmente, passa mais carga. Não, assim, não é que passa mais carga porque é menos resistente.
chega mais cargas no final porque é mais resistente. É, tipo, é menos resistente. É, isso. Tá certo. Tá correto. Mas, ó, então vamos lá. O que que você quer no inverno? Você quer esquentar o chuveiro. Teria maior consumo do chuveiro em si. Sim. Não, calma aí. Se tiver aberta, vai ter um maior consumo, porque você vai precisar de mais energia para a mesma resistência. Entendeu? Quanto maior a resistência, mais energia você precisa. Então, por exemplo, se você tem uma resistência de 10 e, sei lá, uma quantidade de energia de 100, vai passar tanto. Se você tiver uma resistência de 20, vai passar menos. Quanto maior a resistência, mais energia você gasta. Então vamos lá. Então você quer que ela esquente, certo? Certo. E o que que você prefere fazer para ela esquentar? Como que ela esquenta mais? Quanto mais passa, mais fica quente. Exato. Exatamente. É essa a ideia. Você quer que ela esquente. Então, quanto mais passar, mais quente ela fica. E daí, então, por exemplo, se você tem uma resistência maior, ela vai conseguir aguentar mais quantidade de energia. Ela vai aguentar mais energia. Ela não vai esquentar tanto. Agora, se você pega uma resistência fraquinha, tipo a de lâmpada, quando você liga ela, ela vai esquentar muito. Porque vai passar muita energia para uma resistência muito pequena. Então ela vai esquentar muito, ela vai trabalhar muito, ela vai esquentar demais. Então, para esquentar mais, a gente precisa que a resistência seja menor. Para ela ser menor, a gente precisa da chave fechada. Entenderam? E, como é uma resposta de segunda fase, eu trouxe um jeito de responder aqui para vocês. Vocês poderiam escrever isso numa segunda fase. Tá bom? Isso aqui. Entenderam? Quanto menor a resistência, vai passar uma carga tão grande nela. Assim, a carga vai ser igual, né? Então a quantidade de energia vai ser igual. Mas se você pega uma resistência grande e uma pequena, a pequena vai esquentar muito mais. Porque ela é mais fraca. É só você pensar na lâmpada, por exemplo. Arrasou. E ó, para quem interessa, como eu sempre falo, eu não gosto de colocar os nomes dos vestibulares, mas isso aqui é uma segunda fase da FUVEST. Tá bom? É esse exercício aqui. A letra A e a letra B. Se vocês entenderam isso aqui, parabéns, vocês entenderam o exercício de segunda fase da FUVEST. Aqui. Então, normalmente, cai alguns exercícios assim. É o que eu falo, é mais detalhe, né? É detalhezinho. Por exemplo, se você não lembra aquela fórmula da primeira, você não ia conseguir resolver. Apesar de que se você sabe a fórmula, ela é muito fácil. Assim, muito fácil. Tem a conta, que é bem complicada. Mas você consegue resolver ela tranquilamente. Se um raio cair na gente, vai ser tanta carga que vamos virar de longe. Mais ou menos essa ideia. Não sei se está muito correta, mas é mais ou menos essa ideia. Bom. Ui, a lista. Nossa, verdade. Eita, eu sempre esqueço. Nossa, e o pior é que eu ia mandar. Eu deixei ela aqui separadinha pra mandar. E eu não mandei. Nossa. Desculpa mesmo, gente. Diga, Arthur. Isso aqui acabou, tá? Muito obrigado pela presença de todos.